Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. O texto sagrado de hoje, Jesus nos traz um grande ensinamento sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que é a testemunha fiel. É o Espírito Santo que dá testemunho de Cristo a cada um de nós. E é somente no Espírito Santo que nós seremos capazes de dar testemunhas, ser testemunhas de Jesus Cristo, dar um verdadeiro testemunho de cristãos. É claro que o Espírito Santo é aquele auxiliador, o defensor, é aquele Espírito da verdade que vem a nós enviado pelo Filho de Deus, que também é enviado através do Filho de Deus pelo Pai, para que possa em nós fazer com que a obra de Deus seja realizada e seja manifesta ao mundo. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer sobre o testemunho que nós devemos dar diante dos homens, da pessoa dele. Mas ele traz um ensinamento bem importante. E ele vai dizer que o pecado contra ele tem perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E o que significa esse pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de desespero, de não confiar na graça misericordiosa do Senhor. Esse é o pecado, porque esse pecado nada mais é do que um fechamento para a graça divina. E quando nós nos fechamos à graça divina, nós realmente não permitimos com que essa graça divina seja manifesta na nossa vida, para que possa realizar a obra de salvação. Por isso que esse é um pecado que não tem perdão. Independente do nosso pecado, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, quando nós vamos nos abrindo a essa graça do Espírito Santo, ele vai completando o que falta em nós para a santificação. E ele vai realizando essa obra de santificação em nós para que possamos ser capazes de dar testemunho. Porque é ele mesmo em nós que vai realizando essa obra de testemunho, nos anunciando, nos revelando, nos dando a conhecer a verdade de Deus. E isso vai tornando a nossa vida cada vez mais uma vida digna de verdadeiros filhos de Deus. Isso não significa que seremos perfeitos ou que somos perfeitos, mas isso significa que nós estamos lutando dia após dia por essa perfeição, por essa salvação. Não é o nosso pecado que impede com que a graça de Deus haja em nós. O pecado que impede que a graça de Deus haja em nós, que o Espírito Santo haja em nós, é o pecado de fechamento a essa própria graça. Por isso que nós precisamos cada vez mais ter essa docilidade para com esse hóspede da alma, que é o Espírito Santo, aquele que traz a presença do Filho e do Pai em nós, aquele que vai realizando essa obra de anúncio e testemunha diante dos homens, diante de Deus, diante dos anjos no céu. E assim, Jesus Cristo, no final do Evangelho, ele nos traz também um grande ensinamento. E ele vai dizer: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, ele vai dizer para que nós não preparemos a nossa defesa, porque o Espírito Santo, ele sim nos dirá aquilo e nos ensinará tudo o que nós devemos dizer.
porque essa confiança no Espírito Santo na nossa vida é aquilo que movimenta cada vez mais a nossa vida de santidade, pois é o Espírito Santo que verdadeiramente nos traz a capacidade de dar testemunho de Jesus Cristo. Por isso que o pecado contra Jesus, ele tem perdão. Por quê? Porque só há uma forma de proclamar e professar a fé em Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E quem não recebeu esse batismo no Espírito, quem não recebeu essa graça do Espírito Santo, este não será capaz de dizer e tornar Cristo Jesus Senhor e Deus da sua vida. E isso não significa que nós estaremos livres do pecado, livres da queda. Não, mas o Espírito Santo é aquele que em nós nos faz levantar sempre. É aquele que em nós, quando nós nos abrimos para Ele, quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós erramos, é o Espírito Santo que em nós dá testemunho da verdade, para que nós possamos verdadeiramente voltar ao verdadeiro caminho e sermos fortalecidos para permanecer nesse caminho de santidade, nessa via de santidade, de dar testemunho de Jesus Cristo diante do mundo, diante dos homens, diante de qualquer um, porque é o Espírito Santo que nos dá e nos ensina aquilo que nós devemos dizer, aquilo que nós devemos testemunhar, a verdade que nós devemos proclamar ao mundo. Sejamos dóceis ao Espírito Santo, para que esse hóspede da alma possa, dia após dia, ir nos conduzindo nesse caminho de aperfeiçoamento, esse caminho de união cada vez mais com Deus, através da identificação com Cristo, para sermos verdadeiros filhos do Pai do céu, para que, assim como o Espírito Santo moveu a Jesus Cristo, o Espírito Santo também possa nos mover a essa glória eterna, a essa via de santidade nessa terra, independente das nossas quedas, independente dos nossos erros, dos nossos pecados, mas que nós possamos sempre estar abertos a essa graça divina para nos conduzir à glória do céu, a essa unidade com Jesus Cristo e essa cada vez mais obra de testemunhar a verdade no mundo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.